Ô, gente, nós já estamos no meio do mês de julho, tá? Nos aproximando de agosto, né? E agosto é o dia dos pais, é o mês dos pais, né? E a ótica da gente vai dar um churrasco para o dia do papai. Como é que vai ser isso? Simples. Basta você ir na ótica da gente, levando um papel com o seu nome, seu endereço, ou seu telefone, e bota lá na urna. A dona Bárbara está esperando você lá na ótica da gente. Você chegou lá, colocou o dedo na urna, não tem que comprar nada, não tem que fazer exame, não tem nada. A ótica da gente fica ao lado do Várzea Shopping. Ao lado do Várzea Shopping. Ótica da gente. É só ir lá, papelzinho com seu telefone, e você vai concorrer a um churrasco no Dia dos Pais, para o Dia dos Pais. Bom, há 33 anos atrás, chegava em Teresópolis o jornal O Diário. Nós já tínhamos aqui a Gazeta, já tinha o Teresópolis Jornal, aí veio o Jornal O Diário. Isso foi há 33 anos. Eu não me lembro, lógico, não vou me lembrar de tudo, eu me lembro muita coisa do Diário. Lembro que até uma vez, ele vai falar disso, a polícia fechou o Jornal O Diário. Tu lembra disso, Vanderlei? Sempre difícil, né? É um prazer estar aqui de novo no seu programa, Hélio. E ainda mais uma data, né, importante para a gente, 33 anos do surgimento do Diário de Teresópolis, que naquela época se chamava Noticiário, né? Noticiário foi o jornal Noticiário. O Noticiário surgiu em 16 de julho de 1988, surgiu na banca. E ele era tabloide. Tabloide, 8 páginas. Mas para ele chegar na banca no dia 16, nós começamos lá no dia 1º de julho, antes disso até. Porque a primeira edição foi uma loucura, né? Ele era um jornal pronto para... a gente tinha programado para começar o jornal no dia 6 de julho, que era um sábado, e era uma quarta ou quinta-feira, acabou ficando para sábado, que seria 9 de julho. Também não ficou pronto para 9, e para ficar pronto para o dia 16 foi uma luta. Mas saiu a primeira edição. E na próxima semana, uma edição a cada semana, naquele sistema de composição a quente, né? Tipografia, letra catada uma a uma, e a linotipo fazendo a fundição das linhas, que era o processo antigo, né? A gente tinha uma máquina aqui nós tínhamos uma máquina do Correio da Manhã, que tinha sido comprada pela Gazeta, né? Máquina antiga, usada, e a Gazeta já comprou, já usou e vendeu essas máquinas antigas. Quando trocou, comprou as máquinas do Dia. O Dia foi o último jornal do Rio de Janeiro a mudar para o sistema de offset. Até então o Globo passou. O Jornal do Brasil mudou por volta de 75, 76. O Globo em 78, foi quando o Pedro Hélio comprou as máquinas e colocou na Gazeta. Eu trabalhava lá nessa época. E depois, só no final dos anos 80, que o Dia, então, vai vender a sua bateria de máquinas novas, que ele tinha comprado da Intertype, que tinha uma filial na Argentina. Era uma coisa, as máquinas eram americanas, mas tinham fábricas no mundo inteiro. É um processo antigo, muito interessante, que as máquinas de fundir a linha com um teclado, né, que já era modernidade para a época. Eu vim conhecer ele no tipo em Teresópolis, eu sou de jornal desde 14 anos de idade. Né? Eu vim para cá em 77 e para trabalhar em composição manual, catar a letra uma a uma na caixa. É isso que eu queria te perguntar. Gente, é o seguinte, você para montar uma página de jornal naquela época, eu nunca trabalhei em jornal, mas eu já fui várias vezes, tanto na redação da Gazeta, quanto no Teresópolis Jornal. Era letra por letra dentro de uma caixa, você tinha que fazer as frases. Vanderlei, e se alguém derrubasse aquela caixa e misturasse aquilo tudo? Se alguém não, comumente alguém derrubava. Isso quando não aparecia um marido zangado na redação, ou um político que não gostou de uma notícia. Era muito comum os poderosos de plantão naquela época chegar na redação e empastelar o jornal. Seria pegar as caixas e jogar todas elas no chão, misturando as letras. As letras na caixa ela ficava uma composição de abecedário, né, as letras minúsculas, com compartimentos uns maiores que os outros, letra A, letra E, letra S, letra M. As letras mais usadas nas palavras tinham um compartimento maior. E os compartimentos menores para as letras acentuadas maiúscula, minúscula, vírgula, ponto e vírgula, os espaços miúdos, né? A distribuição da caixa tipográfica é uma distribuição universal, conhecida dos tipógrafos. Né? Nas redações de jornal, elas
essa máquina, essa composição era conhecida inclusive dos redatores, dos jornalistas. Nós temos aí grandes jornalistas, escritores da história da literatura brasileira e da imprensa que eram compositores de textos na caixa. Então, Machado de Assis, o próprio Quintino Bocaiúva, foi depois governador do estado. Era feito dentro da caixa. Ele pensava e ia catando letrinha por letrinha, formando as palavras, formando o texto, como se bate a máquina, né? Porque a gente fala de jornal, mas a máquina de datilografia, ela é dos anos 1860, 70 até. Então, ou seja, até esse ano, a imprensa no Brasil é de 1808, então o repórter ia para a rua, anotava no lápis. O redator escrevia a sua matéria a lápis, que depois o tipógrafo ia compor. Então, às vezes, ele mesmo pegava e já ia na caixa e compunha o texto, normalmente lá. O Evaldo de Oliveira fazia assim, aqui no Teresópolis Jornal, na Gazeta, compunha o próprio texto, né, que boa parte dos nossos jornalistas locais, eles foram tipógrafos também. Então, eles tinham esse costume de compor também na caixa. Fica ali imaginando e produzindo o texto como se estivesse à frente de uma máquina de escrever, né? Hoje é à frente do computador. Era uma realidade bem diferente e com muitas limitações, né? Hoje você está diagrama manchete em corpo 77, não coube na linha, puxa para 76 e cabe. Só que naquela época o corpo era 72, por exemplo. Você tinha que inventar palavras, achar uma palavra que coubesse a quantidade de palavras que você queria para fazer aquele título. Senão ficava um espaço. Não, senão não tinha título, entendeu? Então você tinha que ter muita habilidade com as palavras, você tinha que ter um bom vocabulário, né? Então você vai, prefeitura retorna com estacionamento rotativo, beleza. Em 2 linhas, você tem que achar uma forma, achar uma outra manchete, se aquela quantidade de palavras não couber naquelas 2 linhas. A tipografia é uma arte, né? Então, e daí grandes escritores, grandes jornalistas passaram pela caixa tipográfica, porque isso favorecia o enriquecimento do vocabulário. Ele tinha que achar uma palavra e normalmente achava uma palavra melhor do que aquela que ele tinha pensado para o título inicial, ou para a manchete inicial. Até mesmo para os textos, quando o texto era numa letra maior, ele precisava, às vezes, de fazer uma substituição de palavra. E para substituir palavras, você tem que ter vocabulário. Então, você tem que ter tem que ler muito, tem que conhecer bastante da língua para poder fazer isso. E daí, você encontrar textos dos jornalistas antigos, textos primorosos, porque tinham uma habilidade maior. Nós estamos muito acostumados hoje a palavras, a um texto batido da imprensa, né? Parece até que a imprensa é o mesmo colaborador que fez todos os jornais, porque os textos são os mesmos. Igual. Tudo igual. Então, os jornalistas estão empobrecendo muito o vocabulário, porque leem pouco, ou porque leem mal. Não leem grandes autores, não buscam aprimorar o texto, né? Então, e erros crassos que a gente se comete na imprensa, porque hoje essa agilidade não permite mais o texto enxuto, né? O texto enxuto vai levar um dia para ficar pronto e a notícia agora é para a hora. Quem tem a notícia em 3 minutos, em 5 minutos, é que vai ganhar a curtida, o compartilhamento, a divulgação daquela informação. Né? Bem escrito ou mal escrito. É o que vai. E o leitor está digerindo. Isso, assim. Eu ia falar, o leitor não quer mais saber se está bom. Se você pegar os principais blogs de notícias hoje, os blogs dos jornais, né? Não estou nem falando dos blogs desses políticos e que não tem jornalistas, não tem pessoas técnicas e com conhecimento para escrever. Mas você vai encontrar ali textos horrorosos, entendeu? Palavras, erros de digitação, erro de concordância. Então, não tem essa preocupação com o texto primoroso. E, antigamente, quem compunha em jornal era Machado de Assis, que compunha um texto na caixa tipográfica para um jornal, né? Que eram os folhetins, que eram os textos de antigamente. Então, realmente, você tinha uma necessidade de melhorar o vocabulário, melhorar o conhecimento das palavras, e o público também era exigente, né? Até porque poucas pessoas sabiam ler, e quem sabia ler
Era o doutor, né? Então não era qualquer um, né? Então ele também procurava ser o melhor ledor. Não tinha só apenas as pessoas que escreviam melhor. O jornal noticiário, que era um tabloide, né? Que, aliás, foi um preconceito que houve aqui no Brasil, na Europa inteira é tabloide até hoje, ninguém fala, né? É pejorativo, né? É pejorativo, aqui no Brasil é pejorativo. Se fala em tabloide é feio, na Europa só tem tabloide. O noticiário era um tabloide. Quando você entendeu que Teresópolis precisava de um jornal diário, você criou o diário e passou a ser diário. Quantos jornais tinha naquela época e o que restou hoje? O que nós ainda temos? Bom, quando eu vim para Teresópolis em fevereiro de 77 para ser compositor de textos na Gazeta. E trabalhei na Gazeta até cerca de 87 para 88. Então, trabalhei cerca de 10 anos na Gazeta como chefe de oficina, como chefe do jornal. Eu entrei na Gazeta com 19 anos de idade e tinha lá o chefe, meu chefe era o Pedrinho, a gente tinha uma equipe de 25, 30 pessoas, era um jornal grande, era na Rua Barbosa, depois foi para a Rua da Cimenez de Aragão. Pedro Hélio, um empresário poderoso da cidade, né, tinha grande estrutura. E logo, eu era o mais novo do grupo, só tinha gente de 40, 50, 60 anos lá, entendeu? E não demorou muito tempo, uns 6, 8 meses depois, o Pedrinho, que era o chefe da oficina... Pedrinho, filho do Pedro Hélio? Não, Pedrinho era um funcionário, um gráfico antigo de Teresópolis. Tá. Ele morre e sobra para quem? Não me lembro dele. Ele sobra para quem tocar o jornal. Eu, o garoto de menos de 20 anos, vai ser o chefe do jornal. Até porque a equipe era muito exótica. Era um bando de pinguço, cara. O povo, quem era, se podia, dava uma fugida para o botequim, sumia, faltava. E a gente vem de Minas com aquela coisa de trabalhar, né? Para mim, trabalhar se você faz um contrato com o patrão de 8 horas, é 8 horas. Que não tem, nessas 8 horas não cabe atender celular, que não havia naquela época, mas não cabe cafezinho no botequim, não cabe conversa fiada. Eram 8 horas de produção. Então, eu acabei me destacando ali entre os outros e virei o chefe da oficina. E aí o chefe da oficina fazia muita coisa, não só escrever... às vezes chamada para o jornal, decidir as mudanças do título. O redator escrevia um título, você tinha que mexer no título dele, porque o título que ele escrevia não cabia nas letras que tinha na caixa tipográfica. Então você tinha que fazer, você começa a ter essa habilidade de começar a escrever. E ali eu desenvolvi bastante o meu conhecimento da imprensa, embora já tenha vindo de outro jornal quando eu vim para Teresópolis com 19 anos. Trabalhei em jornal em Três Rios e também trabalhei em Minas. Em jornal, comecei nessa lida de jornal com 14 anos de idade. E com 4 ou 5 anos de jornal, eu resolvi montar uma gráfica, que é a gráfica Pedra do Sino. E para montar essa gráfica, eu tive que vender os meus direitos trabalhistas. Eu tive que pedir conta, continuar trabalhando sem carteira e pedir conta para dar baixa na carteira, receber fundo de garantia, fazer um trocado ali para dar o sinal da máquina, pelo menos. Né? E é assim que começa o jornal. Eu compro uma máquina e, a partir dessa máquina, a gente monta a tipografia, e da tipografia com a máquina, a gente faz o jornal. Era uma loucura, não tinha condição nenhuma de ter estrutura para isso. Né? A gente comprou uma máquina que o Pedro Hélio tinha comprado antes, usada. A Gazeta tinha 8 máquinas de notipo. Dessas 8, tinha pelo menos 6 novas. Né? E aí eles venderam as velhas, e uma dessas velhas foi a que eu comprei. É claro que isso ia dar problema, porque a máquina vivia quebrando, ela fundia errado, e era uma luta fazer a composição do jornal naquela época. E assim, lá em 88, eu resolvi fundar o jornal e a gente criou o primeiro exemplar, a primeira edição, e depois veio a segunda, terceira, e depois que passou dos 10 números, a gente viu que sabia fazer jornal. Porque, realmente, a maioria dos jornais acabam no 5º número, 3º número. O cara vê que não, isso aqui não é vida, né? O cara que faz isso aí não deve ser um cara normal. Mas a gente continuou com o jornal, eu tinha a gráfica e o jornal, e uma papelaria ainda. A coisa apertou um pouquinho, parou com a papelaria, ficou só a gráfica e o jornal, e depois eu me desfiz da gráfica para investir no jornal, e montamos o jornal. Foi quando o jornal cresceu, em 91, 92, e passamos o tabloide para tamanho standard. Aí veio o caderno de classificados, né? Em 94 a gente criou o diário, a gente tinha o diário de segunda a sexta, edições, né? 5 edições ao longo da semana, dos dias úteis, como diário. E no sábado era noticiário. Porque, por incrível que pareça, em 94, com apenas 6 anos de idade, o noticiário era um nome muito forte.
né? Até porque a gente estava na contramão. A redação faz sempre, os jornais fazem sempre um jogo, né? Tentar sobreviver no modelo ali, a gente não tinha muito a perder, então a gente estava naqueles enfrentamentos já normais da política, aquelas críticas aos empresários que gostavam de acuar assim, aos menores, né? Então a gente estava ali para o que viesse, né? Então a gente tinha já uma projeção grande na cidade, tanto que quando a gente passou para o jornal, quando a gente criou o Diário em 94, o noticiário já era a primeira venda do município, entre os jornais. E eu estava desbancando um Teresópolis Jornal de 1923, uma Gazeta do Pedro Hélio, uma Gazeta de 70, né? Uma Gazeta com uma estrutura enorme. Então, aquele nosso jornalzinho semanário já era o que vendia mais no fim de semana. E nós criamos, então, o Diário durante a semana, e com a preocupação do Diário não vingar, ou da gente não ter competência para fazer um jornal todo dia, a gente criou, manteve esse nome Diário. Mas logo depois, em questão de 1 ano e meio, 2 anos, o Diário superou o noticiário. E aí a gente teve que juntar os dois títulos, né? O jornal de fim de semana e meio de semana, com o mesmo nome. Foi quando surgiu o Diário mesmo, em 96, no final de 96, quando a gente juntou os dois títulos. E a gente vem seguindo essa nossa luta. Você pegou uma fase muito boa, de muita notícia, porque não se tinha redes sociais na época, lógico, né? E você pegou a política explodindo. Foi a chegada do Matricano, 87, a partir de 87, ele assumiu o governo, acho que 88, 1º de janeiro de 88. A chegada do Matricano começou aquela briga, Matricano, Celso Damaso, Pedro Jara, e tudo aquilo ali. Então você pegou... Precisava de um jornal para divulgar esse ambiente. Exatamente. Né? Os jornais que existiam tinham seu interesse específico nessa ou naquela candidatura, e estava aí para falar bem de um e mal do outro, sem a menor cerimônia. E era uma briga enorme de jornais, né? E as notícias, né? E claro que havia um certo... Eu era um garoto, né? Então eu não estava preparado para aquela coisa tão grande em que eu estava me metendo. E a gente erra muito, a gente erra por não conhecer, né, o espaço que a gente está habitando, né? Então, realmente, a gente teve muita dificuldade ali. Eu lembro de gente, de vereador armado, chegar na redação, querer conversa ruim. Nossa, mãe. Eu me lembro... Isso antes de fechar o jornal. Eu né? ia comprar mas justamente por falta de habilidade. Né? A gente tem que ter muita habilidade política para resolver as questões. E, como era um garoto, já desde o início, menos de 30 anos, eu era já dono do jornal mais importante da cidade. Isso considerando que um grande jornal, nós tínhamos 2 grandes jornais na cidade, com uma história longa, né, e de grande sucesso. Então, isso realmente incomodava algumas pessoas, e a nossa própria condição de não submissão também incomodava outras pessoas, principalmente as correntes políticas que não entendiam que deveria ser assim. Então, a gente passou realmente por grande dificuldade. Mas o tempo cria calos na gente, e a gente vai aprendendo a conviver não só com o poder, mas também com as possibilidades, né, que a gente tem, com as nossas limitações. E hoje o Diário é resultado disso, né? Tá, um dia você estava com a redação, eu me lembro que eu fui lá, até porque minha filha trabalhava com você, a Patrícia, e eu fui lá na hora, né, quando chegou a notícia na Rádio Teresópolis, que era muito próximo. Eu corri na rua Francisco Sá, onde você tinha a redação, e a polícia estava lá, tinha 3 carros de polícia, os caras armados de metralhadora, entraram pelo jornal adentro. É loucura isso, né? Recentemente, agora, ano passado, o prefeito, esse que está aí, cassou o alvará da redação do Diário. Não sei se você sabe, mas esse prédio aqui na Carmela Dutra não tem alvará. Tinha. O prefeito cassou. Mas naquela época eu não tinha alvará nenhum mesmo, eu não tinha para caçar, eu não tinha alvará. A gente estava com a redação aqui em frente à SEDAI, numa sala, uma sala do Américo Dias ali, em cima do açougue nacional, né? Sim. Lembra da nossa redação ali? E eu já dei uma crescidinha, né? Nós estamos em 96, depois juntou o Diário com o noticiário, já tinha uma presença maior, tinha mais anunciantes, e resolvemos alugar um imóvel na rua Francisco Sá, aquele sobrado em cima da Tripolitana. E é claro que essa coisa de pedir alvará, depois a gente resolve isso, né? O alvará aqui eu tinha. Fomos para lá com o alvará da reta. Ou seja, só mudou uma sede, era um endereço até mais comercial. E aí, numa dessas tantas notícias que o jornal irritava o prefeito, ele resolveu que, como eu não tinha alvará, tinha que me multar. Só que eu
ter medo de multa, cara. Então, era uma multa num dia, 2 dias mais uma multa. Quando eu vi, em questão de uns 3 meses, a prefeitura tinha me aplicado mais de 40 multas ao jornal. Tinha uma rádio, né, o jornal e a rádio. E aí veio o ultimato. Como a multa acumulava uma da outra, a gente recorria das multas e tal, e aquele processo não era um resultado, não dava um resultado imediato para o prefeito, ou para o gestor da época. Ele resolve, então, me dar um prazo de 15 dias para apresentar o alvará sob pena de fechar o jornal. Eu falei assim, ele não tem coragem de fechar um jornal, isso não existe. Né? E eu também não tinha o que fazer, porque ele queria que eu pagasse as 40 e poucas multas e arrumasse o alvará ainda por cima, que ele que não ia me dar, já que ele não queria me dar o jornal, porque pediu o alvará. Quando eu fui para lá, eu pedi. Mas pedi, fiz um protocolo na prefeitura e pedi. E fui. Eu não vou esperar a prefeitura me dar um alvará para mudar o endereço, quando a prefeitura não tem o menor interesse em me dar esse alvará. Tanto que levou uns 6 meses a 1 ano e não deu o alvará. Preferiu fechar por isso. E aconteceu dele chegar lá, só que ele podia ter mandado a guarda municipal, podia ter mandado apenas o fiscal, mas não, mandou aquela caçapa da... Camburão da polícia. Camburão caçapa, com 12, nunca vi sair tanto policial de um carro só. Saíram 12 policiais de dentro daquele camburão. Eu quando cheguei, os caras estavam de metralhadora dentro mas de metralhadora. E aí, bom, aí o policial, aí nós tínhamos lá uma menina, a filha do Sérgio Nazaré, sabe quem é, né? Sim. As duas trabalhavam com a gente lá. E aí eu falei com ela, registra tudo, fotografa tudo. E ela saiu fazendo foto de filme, cara. Então acabava um filme, colocava o outro. Aí um policial meteu o dedo na cara dela e falou assim, eu não aceito que você me fotografe. Aí ela falou assim, ele não quer deixar eu fotografar, não. Aí eu falei assim, ele está dentro da minha casa, pode fotografar. Faz pose aí, Ou seja, aí não pode também amedrar, entendeu? Porque ela estava vendo um excesso de força. Tudo bem que eu não tinha o alvará. E tudo bem que eu não precisava de alvará dentro da função da função que ele exercia. Tanto que agora, recentemente, o governo federal estabelece que os pequenos negócios, ou os negócios de pequeno impacto, não precisam de alvará. Né? Isso aqui não é indústria poluente. Né? E, aliás, o próprio argumento que a prefeitura tem para retirar o alvará da redação do Diário aqui da Câmara Dutra é que a gente tem aqui uma gráfica poluente. Quando, na verdade, não tem gráfica nenhuma, nem gráfica alguma tem nesse endereço aqui. Porque o fato de você ter jornal, antigamente, no antigo CNAE da prefeitura, você tinha que ter quando você monta um jornal, ele está agregado a uma gráfica. Só que depois que vieram as gráficas comunitárias, então tinha você pode montar um jornal através do computador e alguém roda para você. Então, o que precisa ser mudado não é o endereço da redação do jornal, é o código da prefeitura, para que uma redação não precisa ter gráfica. Né? Então, aqui a gente tem, um prédio num espaço, numa área industrial, com alvará, onde é permitido ter a gráfica, e aqui não permite gráfica, mas não precisa ter uma segunda gráfica aqui na redação. São essas incongruências, né? E não há interesse em resolver isso, né? Porque você vai em qualquer lugar, em qualquer cidade de interior, você vai ter os governos criando mecanismos para dificultar a vida de quem não é necessariamente do interesse deles, né? Então, para se montar uma escola é muito difícil, para se montar um órgão de imprensa é muito difícil, montar uma sede, legalizar um jornal, uma rádio, numa cidade pequena é muito complicado. Eles têm esse mecanismo de não pode. Você vê, aqui na Câmara Dutra não pode a redação de jornal, mas pode galpão de carga e descarga, pode restaurante, pode um fórum com impacto ambiental que provoca um fórum numa rua, né? Mas não pode redação de jornal. Realmente, jornal é perigoso mesmo, tem que, jornal, tem que fechar. Jornal é um negócio perigoso, né? Bom, Vanderlei, 33 anos, você contou do seu primeiro dia, que demorou, o seu primeiro exemplar levou 20 dias para sair, né? Praticamente. E como é que foi o segundo? Aí você só tinha uma semana de prazo. Mas eu já estava dominando a tecnologia, né, cara? Tecnologia. Era uma luta, cara. Isso aí, não dá para entender. Eu acho que talvez, se eu me metesse numa seara mais favorável e que não tivesse tantas adversidades como é o comum na imprensa, eu talvez até tivesse prosperado mais, né, eu digo empresarialmente, porque foi muita dedicação. As pessoas às vezes se orgulham de trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Eu nunca trabalhei menos de 15 horas por dia, entendeu? Eu chegava cedo e sempre saí do jornal 10 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã estou indo a Petrópolis buscar o jornal quando o jornal era rodado fora, que era uma aventura também
Eu não recomendaria para ninguém. Imagina aquela luta aqui na cidade, né? A gente brigando com a política complicada, os adversários já complicados que a gente tinha, os adversários da cidade, não da imprensa necessariamente, né? Pessoas que se incomodavam com a informação, né? Então, aí eu despencava para essa serra perigosa de Petrópolis com uma caixa de fotolito para rodar o jornal em Petrópolis. E quantas vezes vinha um carro atrás, parava e seguia o A20 subindo a serra, num carro lento, e está o carro atrás. E assim cortava a serra toda, e quando chegava em Itaipava, o desgraçado cortava e ia embora. Então é com medo da serra, igual eu. Entendeu? Então, ou seja, essa coisa toda é muito difícil. Além de também jogar o dinheiro fora, né? Pegar o dinheiro da cidade, do anunciante, e dar para uma outra gráfica para rodar. Então, foi aí a nossa grande luta de ter um maquinário próprio, ter a máquina própria com condições de rodar aqui. A gente acabou conseguindo ali em 94. A gente já está quase no finalzinho, mas eu ainda tenho uma pergunta que eu considero importante, até pela cultura de hoje. Houve época, eu estava na Rádio Teresópolis, em que eu saía nos finais de semana, principalmente, e comprava a Gazeta, o Teresópolis Jornal e o Diário. E às vezes ainda pegava o noticiário de sexta-feira, que você tinha que estar a par de tudo. A Lizimara e Guedes trabalhávamos juntos, e a gente tinha aquilo tudo aberto numa mesa grande, né? Para os repórteres chegarem ali, pegar a notícia e dar a notícia na rádio, né? E hoje isso tudo acabou. A gente não tem mais os jornais em Teresópolis, só tem o Diário, assim mesmo, uma edição de final de semana, porque o povo perdeu a vontade, ninguém mais quer ler jornal. Não, os tempos vão mudando, né? Hoje, para você manter um jornal hoje impresso, é muito caro. Então, tanto que o Jornal do Brasil, com toda a sua história, o Jornal do Brasil da idade de Teresópolis, foi criado em 1891. Ele acabou, a Gazeta de Teresópolis, com toda essa estrutura que ela tinha, ela acabou em 2009. Né? O Teresópolis Jornal, como ele faz parte de um conglomerado, então ele está aí sobrevivendo, mas certamente com muita dificuldade também, e também na edição digital. Então, o único jornal impresso hoje de Teresópolis é o Diário. Mas nós tivemos aqui períodos de 10, 12 jornais na cidade. Era aquele período que a prefeitura dava um ratatá ali para cada jornal e as pessoas iam em busca mais do anúncio, né? Então, esse período farto de jornais, de vários títulos em Teresópolis, era o período que a prefeitura era generosa e tinha ali uma espécie de uma mesada para a imprensa, dava um anúncio e tal, por semana, por mês, então era comum você ter essa quantidade de jornais. Mas quando raleia essa coisa da publicidade institucional, só ficam, de fato, os jornais de verdade, né? Então, daí hoje nós temos apenas 2 jornais na cidade, o Diário e o Teresópolis Jornal circulando. Os outros não sobreviveram diante dessa dificuldade e agora, mais recentemente, diante da dificuldade da pandemia, né? Que obriga você a reduzir o acesso ao papel, tudo isso mudou, nós mudamos o comportamento, né? A partir da pandemia. E a questão da economia mesmo, da forma como as coisas estão evoluindo. Mas o jornal impresso é uma referência, é um documento. Eu não consigo, eu sou pesquisador, eu tenho 10 livros publicados e boa parte das minhas pesquisas são a partir do jornal. Agora mesmo estou com um livro pronto, que está pronto para lançar dentro de 15 dias, um mês, que é o livro A História da Câmara Municipal. A pesquisa, basicamente, foi feita a partir dos jornais, desde 1890 e tal, até hoje. Porque o que está no jornal é documento. Né? Então, você tem ali, eleição de 1958, ganhou o Omar, o vice era o Irineu, os vereadores eleitos foram esses, por tais partidos, com tantos votos. Quem guarda isso é a imprensa. Então, eu não consigo entender esse medo que as pessoas têm da imprensa. Porque quem critica a imprensa, quem acha que a imprensa tem que acabar, quem é contra a liberdade de expressão, tem medo. E tem medo porque está com o rabo preso, está com um probleminha qualquer que não quer ser mostrado. Está aí o seu Pazuello comprando vacina a 3 vezes o valor. Não está comprando da Índia, não, está comprando do governo de São Paulo, do governo do Dória. Então, ou seja, e quem diz isso? Quem falou isso não foi deputado, não foi ministro, foi a imprensa. A imprensa tem um poder fundamental. Em Teresópolis, nós demos rumos diferentes, a imprensa, e especialmente o Diário, porque a gente teve sido muito polêmico e sempre muito essa coisa da informação, a gente deu direções alternativas
diferentes do que as pessoas queriam à época, né? A gente já conseguiu afetar muito nos destinos da cidade, junto à empresa, junto à própria política, né? Porque é a imprensa que vai chegar ali e vai dar aquela notícia que ninguém quer que seja dada. E isso aí desagrada realmente, e talvez seja esse o grande charme da imprensa, né? É de você poder afetar, né? Poder sem pasta. Mudou a qualidade do leitor? O leitor de jornal está acabando? Porque eu te perguntei, mudou a qualidade? Não, porque, primeiro, que se você não tem um jornal impresso, você não tem a referência das outras mídias, né? Você pega aí o Jornal do Brasil, quando parou de ser impresso e virou só na internet, virou um blog, né? Então, hoje, você vai... Se você quer... tem tanta notícia na internet, mas você olha, quem publicou? Se não foi G1, Estadão, UOL, se não foi Folha de São Paulo, não é notícia. É mais uma fake news, é mais uma notícia que qualquer um blog dá. E é o caso de Teresópolis. Você tem, eu já vários casos aqui, morreu o médico tal, estava nos Estados Unidos passeando, não, morreu, aí alguém comenta assim, não aconteceu, não saiu no diário ainda. Porque a gente tem essa coisa do registro do documento. Além da credibilidade, a gente não vai dizer que uma pessoa que está com morte cerebral morreu, né? Porque a morte cerebral é uma condição do corpo que não estabelece como morte. E o blogueiro não quer nem saber. Ele taca lá que já morreu. A enfermeira diz, tal pessoa está com morte cerebral. Então, essa irresponsabilidade, essa inconsequência da rede social faz com que só valorize mais o trabalho da imprensa institucional, da imprensa como ela sempre foi. Então, o jornal impresso e o jornal que tem o lastro e os veículos, né, de internet, seja Instagram, Facebook, rede social, e os outros que existem, ou a própria TV, que estão ligadas a um veículo impresso de comunicação, passam a ter uma importância maior e passam a ter uma credibilidade maior. Isso, qualquer pesquisa demonstra isso, né? Você vai ver, a notícia está agregada a um site de um jornal, então, de um jornal impresso. Mas é verdade isso que você falou, quando chega alguma notícia a nível nacional, a nível mundial, né? Eu vi no Facebook, eu ouvi falar, eu vou lá procurar no Estadão, ou na Folha, na Folha de São Paulo, ou no G1. Se não tiver ali, não tem papo. Você nem lê a matéria, porque a matéria, às vezes a matéria é tão fantasiosa, e tão interessante, tão provocativa, né? Então, antes de falar, até porque, se é um site desconhecido que está dando essa notícia, e às vezes patrocinado, quando você vai num site de notícia de um jornal, ele vai ter aquela matéria mais completa, né? Porque a imprensa tem essa coisa da pesquisa e da apuração para fazer a notícia. Então, a imprensa verdadeira, a imprensa tradicional, ela não vai acabar, não vai mudar. O jornal impresso não vai acabar, nem tão cedo. Vai ainda ter, porque tem aquelas pessoas que não admitem ler só o livro na tela do celular ou do tablet. Ela quer ler, quer folhear o livro, né? Então, mesmo que sejam em tiragens menores, né? Os jornais vão continuar existindo e com maior importância, e é uma pena que as autoridades, que a própria sociedade não tenha esse olhar crítico com relação ao jornal impresso, porque o jornal impresso como documento, ele tem um peso para a memória, ele tem um peso social muito forte, um peso que deveria ser medido, né? Deveria ser olhado pelas autoridades. Ou seja, um jornal ele tem apenas a isenção do imposto para impressão do papel, o imposto do papel para impressão é muito pouco para um veículo que tem um papel tão fundamental para a história de uma cidade, de um estado, de um país, né? Então, eu acho que a imprensa ela cumpre bem esse papel e a gente não pode abrir mão, né, já que a gente teve tanto sacrifício para chegar até onde chegou. Porque a história de cada veículo de comunicação é sempre essa, né, de dificuldades, de resiliência, de determinação para você alcançar o resultado que você quer. E essas todas as adversidades que você vai encontrando ao longo do caminho, elas só te preparam, só te maduram, né? Então, você vai ser um profissional mais completo, não a partir das facilidades da sua profissão, mas a partir das dificuldades. Aquele enfrentamento que você pensou se valia a pena fazer ou não, aquela pergunta que fez o camarada engasgar ou dar a resposta, aquela que incomoda você,
e que incomoda ele é que vai te preparar para ser um profissional de imprensa melhor e para ter capacidade de fazer coisas maiores e melhores à frente. E ao longo desse tempo, de 33 anos de diário, nós tivemos a oportunidade das adversidades. Ainda bem que a gente teve quem questionasse a gente, quem não nos aceitasse, quem quisesse nos enfrentar. Aliás, o Gilberto, quem pode, eu lembro do Gilberto, lembrando de todos os grandes companheiros que nós tivemos no jornal e que já passaram pelo diário. Muito, e né? não esquecendo também aqueles que fazem hoje o jornal, hoje é outra geração, está aí o Júnior, o Rafael, a Emily, lá de Natal, trabalhando no jornal, o Ricardo também, Maria de Isabel ajudando no jornal, ou seja, estão os filhos tocando o jornal e está uma nova geração de funcionários do jornal. Marcelinho não é tão nova geração, que está comigo desde garoto, né? Ele é novo, mas está comigo desde cedo. Lembrando a importância dessas pessoas que fazem o jornal. Então, mas o Gilberto, uma vez, ele me chamou num canto e falou: Vanderlei, você tem que pensar melhor. Você está brigado com o prefeito, está brigado com o juiz e com o dono da aviação. Não dá, escolhe um por vez. Então, assim, mas no jornal a gente nunca abriu mão do enfrentamento. É necessário. Eu acho que esse foi o grande lance. Objetivo. Eu acho que esse foi o grande lance do Jornal Diário, porque na década de 90, que ele foi a fase do crescimento, né? Você brigou com todo mundo. Ele era diferente. Tanto que você acabou de dizer aí, brigou com todo mundo. Então, isso fazia vender jornal e deu credibilidade ao nome O Diário. E aí, hoje, é o Grupo Diário, né? O Diário, ele hoje é uma das marcas, né? As pesquisas mostram que o Diário é uma das marcas mais conhecidas do município, se não a marca mais conhecida. E, agora, tem aqueles que não gostam da gente, é normal isso, tem aqueles que nos invejam, tem aqueles que são apaixonados pela gente, tem de tudo, né? Então, o que move o gosto das pessoas varia muito, né? Mas a gente tem muito orgulho de ser como é. Então, eu acho que o Diário tem que se orgulhar da sua história. As pessoas que fazem o jornal hoje têm que ter esse pé no passado e olhar que cada conquista que é possível hoje só é possível que houve aconteceram as primeiras conquistas. Né? Esse passado foi fundamental, os enfrentamentos foram fundamentais, os posicionamentos que a gente teve a cada momento, alguns até exagerados ou talvez equivocados. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, mas se eu tivesse que fazer de novo, talvez eu tivesse um tempero, tivesse um jeito melhor. Que diferente. Mas, cara, eu não tenho... Eu querer que eu tivesse o conhecimento e a sabedoria de 60 anos, quando eu tinha apenas 30, não, né? Isso aí também é querer demais. Vanderlei, eu tenho que te interromper, porque daqui a pouco o dono do Diário, né, agora, está me passando o zap aqui, dizendo: acabou o tempo. Acabou o tempo, isso é bom. Acabou o tempo. A Patrícia Cruz está aqui com a gente, Fidel Faria, vereador Fidel Faria está aqui com a gente, a doutora Maristela também, mandando parabenizando aí ao Vanderlei e ao Jornal Diário. A gente só começou a falar, tem a terceira vez que o Vanderlei vem, a gente tem muita coisa, ele vai contar aqui a história das rádios em Teresópolis, eu quero que ele conte a história da Rádio Teresópolis, a história da Rádio Geração, de como é que surgiu tudo isso em Teresópolis, a gente vai falar disso. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui. Vanderlei, muito obrigado, parabéns, 33 anos. Obrigado, Hélio, eu agradeço a cada pessoa que está acompanhando a gente, e agradeço especialmente àqueles que nos acompanham, né? De fato, os anunciantes, os leitores, aqueles que acreditaram na gente e continuam acreditando, né? Porque isso aí é o poder do convencimento. Então, acho que eles são fundamentais. A gente não faz jornal para a gente ler, a gente já lê quando está produzindo um texto. A gente quer que as pessoas leiam o que a gente escreve, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente quis dizer, né? A mensagem tem que chegar às pessoas. E enquanto a gente puder fazer esse trabalho como a gente faz, e não pode ser de outra forma, a gente vai continuar fazendo, e hoje com uma estrutura um pouquinho melhor do que naqueles tempos complicados de 30 e poucos anos atrás, não é isso? E a gente, obrigado. profundas mudanças vão chegar aqui no programa Hélio Carracena, também na TV Diário. Aguarde aí os próximos 30 dias, que muita coisa boa está para acontecer, gente nova chegando, não só pelos 33 anos do Diário, mas como também se faz necessário uma mudança. E eu gosto de mudança, eu acho que você tem que estar sempre fazendo em regime de mutação para melhorar, e é o que a gente vai fazer.
Bom final de semana para todos. Para você que está aí com a gente na segunda-feira, isso é uma das mudanças, né? Boa semana. Aquele abraço.